só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite a todos. Abençoado domingo, 15 de novembro para você. Hoje, então, temos uma programação um pouco diferente, apenas online e gravada. Um culto breve, com apenas uma palavra, uma reflexão bíblica para este domingo, 15 de novembro, que também foi um domingo especial de eleições. E pedimos também a Deus que possa abençoar aqueles que foram eleitos, principalmente em nossa cidade. Antes de começarmos, desejo a todos que Deus possa abençoar vocês. Bem, importante sempre lembrar que se conosco o Senhor não estiver, se a favor de nós Ele não estiver, sozinhos estaremos angustiados, desesperados. Com a presença do Senhor, certamente nossa vida será bem melhor, bem diferente. E eu quero orar com você, pedir que você possa também orar junto comigo agora. Obrigado, Pai amado, por esse domingo que passou, um domingo de eleições para nós, mas nós também queremos Te honrar, Te glorificar nesse momento e ter o nosso momento de culto, de estarmos juntos em Tua presença, ouvindo Tua palavra, sendo agraciados com o Teu falar, com a Tua voz ao nosso coração. Abençoe meu falar, abençoe nosso ouvir, nos agracie com a Tua graça e misericórdia, nos revelando a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito possa nos completar naquilo que nós temos sido ainda falhos diante de Ti, naquilo que nos falta. Nos completar, nos preencher com a fé que nós precisamos, que vem de Ti, Senhor Jesus. E em Teu nome que nós oramos e pedimos que nos abençoes nesse breve momento que queremos Te honrar, Te glorificar dentro da Tua palavra. Amém. Onde a frieza que há
Meus queridos, hoje é uma palavra breve e esta palavra de hoje ela está baseada a partir do texto de João 12, versículos 17 a 26. Esse texto eu passo a ler, você também pode acompanhar na sua Bíblia. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato aos outros. Destes, muitos saíam ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não temos nada a fazer. Vejam, todo mundo segue. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Muito bem, esse é o nosso texto para o nosso encontro com Deus desse domingo 15 de novembro de 2020. Esse texto ele tem uma pequena parábola, que é a parábola do grão de trigo. E é sobre esse texto que hoje eu gostaria de expor um pouquinho algumas reflexões, alguns pensamentos que certamente nos ajudam na nossa vida de fé neste mundo. O relato que nós temos aqui é relacionado à situação ou à consequência da ressurreição de Lázaro. Então nós temos muitas pessoas interessadas nesse Jesus. Já é o final do ministério de Jesus. Jesus já está apontando para os caminhos finais da sua trajetória, que é a da cruz, que é a da morte. E muitas pessoas estão se opondo a Jesus. Os fariseus estão com os cabelos em pé, sem saber o que fazer com esse Jesus, tanto que o texto chama a atenção de um detalhe. Os fariseus dizem entre si: não tem nada que a gente possa fazer mais. Tem um monte de gente seguindo ele e agora, né? E essa é a situação. E aí estão em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, que está para chegar, algumas pessoas de outros lugares. E aqui fala de gregos. Interessante. Pessoas que não são do povo judeu, mas que têm alguma relação, provavelmente são pessoas que aderiram à fé judaica e vieram agora cultuar em Jerusalém. E eles querem conhecer esse indivíduo, essa pessoa que está fazendo tantos milagres. E é interessante que nesse texto nós vamos perceber algumas relações interessantes de Jesus com os discípulos e que apontam para nós também. Eu quero destacar para nós podermos ter uma direção aqui, um ambiente tumultuado e turbulento como o de Jesus naquele momento, o que Jesus está convivendo. Ele realmente é um ambiente onde pouca coisa pode ser dita de forma clara, de forma, diríamos assim, é exatamente isso que Jesus está falando. Jesus ele continua usando parábolas. A forma de Jesus se manifestar foi com parábolas. E ele vai usar aqui uma parábola a respeito disso. Jesus ele sabe que a hora dele está chegando, ou que chegou, então ele já está consciente agora dos seus momentos finais e ele começa a conscientizar cada vez mais os seus discípulos e os seus seguidores de que a vida realmente dele só terá uma total utilidade ou só servirá para este mundo se ele vier a morrer. Ele já falou várias vezes sobre isso, sobre a sua morte, inclusive sobre a sua ressurreição, mas ainda não caiu a ficha, como a gente diria uns anos atrás, a respeito disso. E aí os discípulos vão começando a ficar atentos e começam a perceber. Quando pessoas que já não são mais do mundo judeu começam a acessar Jesus,
é um dos sinais, então, de que Jesus agora vai se tornar realmente uma semente lançada no solo, que vai brotar, que vai renascer e que vai dar muito fruto. Ou seja, é o anúncio de que aquilo que Jesus faz e fará, e que se tornou evidente nesse momento, tem reflexos para todo mundo, com certeza. É claro que Jesus está falando sobre si, quando ele usa essa figura tão bonita aqui, que é a da semente germinando, da semente sendo lançada à terra, da semente sendo colocada simbolicamente em morte, para então germinar, para então crescer, para então dar flores e frutos e novas sementes. Então, esse é o nosso tema de hoje à noite, que está relacionado a um tema também muito atual para nós, que vamos linkar aqui nesse texto, que é a solidão humana. Esse texto, ele em grande medida está falando sobre a solidão de Jesus, sobre aquilo que está acontecendo aqui. Jesus está rodeado de pessoas, discípulos, amigos, conhecidos, mas ele está em profunda solidão, totalmente sozinho, abandonado, ninguém para ampará-lo. Então ele precisa tomar a coragem, a postura que ele vai tomar, consequentemente, com o que nós conhecemos, de permitir que a sua vida seja tirada, que ele morra. Essa figura, esta parábola, nos ajuda muito a entender que o Salvador, Jesus Cristo, não teria tido efeito nenhum se ele tivesse ficado apenas entre as pessoas, apenas estado presente fisicamente e não tivesse passado pelo sofrimento. Não teria sentido ele ficar lá. Tanto que aqui nós podemos vincular ou linkar essa atitude de Jesus, essa parábola que ele coloca com a sua vida, referindo-se a nós em nossos dias também. Eu me refiro a você, a mim, como alguém que conhece a Jesus já em primeiro momento. Se nós andamos com Cristo, nós somos pessoas que têm o potencial de não viverem solitárias, de não estarem sozinhas. Mas enquanto uma pessoa também não vive com Cristo, ela vive uma vida potencialmente solitária, sozinha. Ela vive algo que é triste. Sabe, muitas pessoas, elas reclamam da vida, que se sentem solitárias. Mas a solidão desse mundo, ela é evidência do fracasso do ser humano. Ela é evidência de que o ser humano não é capaz de suprir suas necessidades, nem em si mesmo e nem em outra pessoa. Que é o que está acontecendo aqui, que Jesus está revelando para essas pessoas aqui que buscam ou tentam acessar Jesus Cristo, esses gregos, e também para os discípulos aqui. A vida humana é solitária. Se Jesus tivesse vindo a esse mundo, ficado entre pessoas apenas, não feito a sua obra de amor completo, ele permaneceria solitário, porque com o tempo as pessoas o abandonariam. Isso não geraria fé, isso não geraria de fato compromisso. Porque estar com pessoas muitas vezes gira em torno apenas de interesses. Mas quando se vê a real e perfeita vontade de Deus sendo feita em Jesus Cristo, onde Deus permite que ele morra, que ele saia do convívio dessas pessoas para ressurgir glorificado, a gente percebe que o mais importante para Cristo é que ele seja de fato morto e ressuscitado, para que agora sim haja vida ao redor dele. Que a solidão dele agora se torne em algo onde ele vai estar acompanhado de muitos, que vão se entregar de todo o coração, que vão se colocar junto com ele para sempre, pela fé, que vai ser gerada pelo próprio Deus na vida das pessoas.
E sabe, aqui entra também uma questão fundamental para a nossa vida. Pessoas solitárias, elas são solitárias porque elas vivem para si ou vivem para outros apenas? Pessoas solitárias são pessoas que não se sacrificam, não sacrificam a sua vida para algo maior. Jesus, enquanto não sacrificou sua vida, ele expressa a solidão do ser humano. Ele expressa aquilo que nós somos. Nós podemos ter milhares de pessoas à nossa volta, mas nós não temos, de fato, nada que nos preenche. Mas a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida, que nós permitimos que morra o velho homem que nós somos, nós temos a condição de nos tornarmos pessoas que estão em comunhão com outras. Podemos até estar sozinhas, totalmente sozinhas, mas nós estamos em comunhão com alguém, que é Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo, ela não foi simbólica, ela foi real. Essa parábola, sim, ela é simbólica, onde o grão ele morre para germinar. A vida humana, nossa vida como cristãos, como pessoas que querem ao Senhor, ela precisa morrer. Nós precisamos morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer para este mundo, morrer para as pessoas. Uma vez que nós entendemos que nós precisamos nos negar, nós descobrimos a essência do preenchimento da vida. Nós descobrimos onde está e de onde vem o amor verdadeiro. Aquele que ama a si, que ama a sua vida, perde a vida. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, como diz Jesus, a ganha. Ganha para a eternidade. Quem ama a sua vida aqui, nesse mundo, permanece solitário. Isso é referência a Jesus Cristo. Se ele preferisse só ficar entre as pessoas, não morrer por elas, seria uma religião solitária, seria um salvador solitário, que não teria sentido nenhum para nós seres humanos. Ele não teria feito nada de maior, porque isso qualquer um poderia fazer. Mas Cristo, ele abre mão da sua vida, ele abre mão de si mesmo em favor de nós. Quando nós abrimos mão de nós mesmos em favor desse Senhor, desse Cristo, nós somos pessoas potencialmente felizes, porque isso é consciente, isso vem do nosso coração. Nós abandonamos a solidão de nós mesmos, a solidão desse mundo, a solidão do pecado. E não podemos ter medo também de morrermos, não podemos ter medo de sermos lançados no chão, na terra, no solo da fé em Cristo Jesus. Nós devemos cuidar para não termos medo de abrirmos mão de nós mesmos. Porque se nós não abrirmos mão de nós mesmos, nós vamos ficar sozinhos. Nós não vamos ter a vida que Jesus nos prometeu. Quando nós não abrimos mão de nós mesmos para servir ao Senhor, para sermos gerados no propósito de Deus, como uma semente que surge, que brota do solo e que vem nascendo, se nós não tivermos essa essência, essa consciência de que nós fomos feitos por Deus, pelo Senhor, para um propósito e para um bom propósito, a gente é solitário, a gente é infeliz, a gente é triste e nós não permitimos que Deus haja em nossa vida. A fé em Cristo Jesus, ela nos faz como esse grão que você vê ao fundo germinando. Ela faz de nós um novo ser, com potencial de muitos frutos. E é isso que Jesus nos convida a sermos nessa parábola, nessa situação que ele se encontra diante da procura de pessoas por ele. Sabe, pessoas buscam a Jesus nos nossos dias. Buscam, muitas buscam. Mas elas estão dispostas. Nós, você e eu, nós estamos dispostos a morrer. Nossa natureza, deixarmos ela morrer. Deixarmos de lado nossos desejos para encontrarmos os desejos em Cristo corretos para a nossa vida, encontrarmos a razão de vivermos em Cristo.
Essa é uma grande pergunta para os nossos dias, para o nosso tempo, porque a direção certa da nossa vida é a direção de estarmos dispostos a deixarmos para trás tudo o que nós somos para seguirmos ao Senhor Jesus. E então, encontrarmos grandes motivações para viver, que são as motivações capazes de fazer-nos pessoas que vão em direção a outros, que alimentam os outros com a palavra de Deus. Porque aqui Jesus está falando sobre servir a Ele, que Deus vai honrar aqueles que servem a Jesus. E essa é uma palavra para ti hoje à noite. Lembra que Deus quer te honrar. Lembre-se que Deus quer nos honrar. Mas Ele só vai poder fazer isso se nós nos permitirmos morrer e servirmos a Cristo. Quem não quer morrer para si não consegue servir a Cristo. Se você e eu não entregarmos nossas vidas, nós vamos continuar sendo superficiais, medíocres. Uma vida indeterminada que não descobre razão em todas as coisas que faz, sentido naquilo que vive. Deixa Jesus dirigir tua vida através da dor e do sofrimento de morrer para você mesmo. Pecados. De morrer no teu egoísmo. De morrer dentro da tua autodefesa, de não querer se permitir ir adiante daquilo que você pensa que é o certo, daquilo que você pensa que é o que você é capaz de fazer. Sabe? Eu trouxe uma semente de milho porque era a única semente que eu tinha disponível em casa. Nós somos um ser assim. Nos encontramos numa situação de muito conforto. Mas pensa como nós podemos nos tornar grandiosos se permitirmos que nós sejamos lançados no solo da palavra, no solo daquele que nos faz germinar e nos faz dar frutos. Sabe, a gente é muito medroso. Deus é capaz de fazer conosco coisas grandiosas se a gente simplesmente se permitir estar na mão dele. Na mão dele que é o grande solo. Jesus usa várias parábolas, inclusive que o nosso coração é o solo. Deixa a palavra de Jesus germinar no teu coração. Deixe esse Senhor que morreu, que foi morto, mas que germinou, preencher tua vida e deixa Ele fazer de você as grandes obras. Meus amigos, não devemos permitir que a nossa mente nos faça viver nessa superficialidade que muitas vezes a gente vive. Mas permitamos que a gente possa se entregar todo dia para morrer por Cristo, em Cristo, para que a gente germine, que a gente debruce nosso coração na sua palavra, em oração, a oração que leva em conta a vontade de Deus e que se preocupa com o que está à vossa volta, não só conosco mesmo. Gente, nós vamos produzir muito fruto se a gente se permitir ser como uma semente lançada ao solo. Morrer. Eu quero finalizar fazendo a leitura. Não vou cantar porque a minha voz é horrível, enfim, não é bonita para um cantor, mas eu posso ler um texto bíblico, um texto de um hino que nós temos no inário oficial da Melk. É o primeiro hino do nosso inário. Muitas pessoas nunca cantaram e nem conhecem essa canção, mas essa canção diz o seguinte: a causa é tua, Salvador, a causa que abraçamos. Por isso nós, com zelo e ardor, por ela batalhamos. Na terra, ao ser lançado o grão, na amena e doce viração, cativo ali perece. Depois germina e cresce. Se morto está, com vida crescerá. Jesus foi pela dor cruel que ao céu tu te elevastes. Ajuda o teu povo fiel a agir como ensinaste. Portanto, quando a dor nos vem, ó, faze-nos vencer também. É tua morte a entrada, tua glória desejada. Por morte atroz, a glória iremos nós.
Tu fostes qual semente em grão na terra aprisionado, porém quebrastes o aguilhão da morte e do pecado. Os mensageiros fazes vir teu nome para difundir, e dá-nos alegria, nas lutas energia, concede aos teus vitória e paz, ó Deus. Um texto simples, mas esse é o texto que dá para usar em relação a essa palavra. Ele é o primeiro grão que foi lançado à terra, morreu, germinou e produziu muito fruto. Esse fruto chegou até o nosso coração, palavra anunciada, pagada. Mas nós também estamos nesse mundo para sermos lançados e germinarmos e darmos fruto. Esse mundo precisa da salvação em Jesus Cristo. Sirva a Jesus e você dará muito fruto. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. E eu quero louvar a Deus, orando com você, encerrando esse momento. Amado Deus e Pai, como é maravilhoso saber que Tu destes Tua vida te entregando nesse mundo por nós. Que essa palavra, que pode ser fonte de motivação, de direção para muitos de nós, possa de fato fazer efeito. Senhor, que nossa vida seja lançada na Tua mão para que ela possa morrer e germinar, crescer e frutificar. Senhor, obrigado porque queres nos honrar por servirmos a Jesus. Que alegria sabermos que alguém deseja nos honrar. Não permita, Senhor, que a gente ande por esse mundo, sozinhos, solitários, rodeados de milhares de pessoas. Senhor, nos preenche com a Tua presença, pela fé, e com a companhia de mais alguém, de mais outros e de outros e de mais outros, que também germinaram em Ti, Senhor Jesus. Nós sabemos que isso também nós somos na comunidade. Obrigado porque numa comunidade de fé, como irmãos na fé, como Igreja de Cristo Jesus, que não está só aqui, mas que está em todo o mundo, quando crê em Cristo Jesus, nós fazemos parte de um campo que está pronto para a colheita, que está pronto para a eternidade, mas que nós possamos continuar semeando a Tua palavra até o Teu grande dia. Isso nós pedimos e assim Tu possas nos abençoar. Amém. Desejo a vocês todos uma abençoada semana. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até domingo que vem, teremos nosso culto presencial e online, como nos últimos domingos estava acontecendo. Desejo a todos vocês graça e paz.